Bom dia. Mateus 27, a partir do versículo 41. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 41. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se? É o rei de Israel? Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Então está ali agora os líderes religiosos, né? São os chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, os anciãos, e todos rindo, escarnecendo dele, de Jesus ali na cruz, sofrendo com os cravos das mãos, e eles rindo e fazendo piada. Ele falou: olha, você não salvou a muitos? Você não pode salvar você mesmo? Desce da cruz aí, ó. Desce da cruz. Se você descer e vir aqui, nós vamos crer em você. Mas eu honestamente acho difícil falar sobre cegueira espiritual no caso deles. Eu entendo que eles estavam fazendo, agindo de maneira intencional. E eu entendo que eles sabiam realmente quem era Jesus, que era o Messias. Mas eles estavam agindo como Pilatos, o governador, sabia que era por inveja. Inveja do Filho de Deus. E assim estavam procurando destruí-lo mesmo. Ele estava zombando. Será que tantos desses sacerdotes, desses supostos estudiosos das escrituras da época, não conseguiram identificar Jesus? Esses líderes religiosos, os anciãos, não conseguiram identificar Jesus, não sabiam que ele era o Messias? Eu acho que sim. Vai fazendo piada com ele. Você como é que é a maldade? Mesmo vendo Jesus ali na cruz, sofrendo, sangue cobrindo ali a sua face, em virtude dos espinhos que tinham colocado, agora já tinham tirado da sua cabeça, mas estavam ali o sangue, as feridas escorrendo sangue, suas mãos correndo sangue, seus pés, seu corpo onde foi chicoteado, estavam rindo. Vejamos a crueldade. Era a hora das trevas. Versículo 43. Pregou sua confiança em Deus? Então que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente ultrajava os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. E olha para você ver os absurdos que estes religiosos, esses anciãos, esses mestres da lei, os líderes religiosos estavam falando. Falaram: olha, você não pregou confiança em Deus? Então que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente tem por ele de piedade, que você afirmou que é filho de Deus. A falta de respeito, de temor. Não tinha o menor temor. Aí ele falando isso, aqueles ladrões que foram crucificados ali ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, também estavam escarnecendo dele. É difícil compreender o ser humano.
Versículo 45. Então profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. Profundas trevas, escuridão total, um breu, como se fosse noite, e sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Escuridão total. Durante o dia, de repente, olha bem a situação. Meio-dia, escuridão. As trevas dominaram. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? 3 horas da tarde, aquela escuridão dominando desde meio-dia, os sinais estão aí, eles não, esses líderes não percebendo, ou percebendo, eles sabiam, mas eles decidiram agir daquela maneira. Jesus grita então, 3 horas da tarde: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus não está gritando porque me abandonaste, porque ele está sentindo dor. Não, ele estava sentindo o peso do pecado. Naquela hora que ele tinha recebido todo o pecado do mundo, todo o pecado, porque Deus afastou. Naquele rápido momento que Deus afastou, houve trevas, escuridão sobre a noite, sobre o dia. Total escuridão. E Jesus sentiu a ausência de Deus, sentiu só. Então ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? E aquela hora Deus se afastou. Por causa do pecado. Jesus cheio de pecado naquele momento. Todos, não dele, pecados nossos que ele pegou. Ele pegou todos os nossos pecados. Deus não aceita o pecado. Deus não permite o pecado. Quando nós estamos no erro, estamos no pecado, estamos cheios de pecado, Deus se afasta. Isso se afasta. Jesus sentiu solidão agora, foi desamparado pelo Pai. Meu Deus, por que me abandonaram? Sozinho completamente com o peso do pecado. Versículo 47. Mas alguns dos que ali estavam ouvirem isto comentaram: ele chama por Elias. Aí umas pessoas que estavam ali perto falaram: não, ele está chamando Elias. Eles pensavam que Elias era profeta, né, muito reconhecido em Israel. Inclusive ele é o representante dos profetas. Jesus falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus não falou Elias. Só que eles entenderam que Jesus tinha falado Elias. Ah, não, ele está chamando por Elias. É isso que disseram, versículo 48. Mas, sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou-a na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e lhe deu a beber.
Entretanto, os outros censuraram. Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então algum foi lá e pegou uma esponja lá naquele vinagre, aquela coisa azeda, colocou na boca dele, colocou num pau e levou na boca. Para quê? Para que Jesus bebesse, porque, como eu disse antes, é uma espécie de anestésico, porque para que ele morresse logo. Ali é agonia, porque ele está ali forçando-se, firmando ali nos pregos, nos cravos nas suas mãos e nos pés. Aí então, uma vez que ele bebendo qualquer bebida alcoólica, bebida forte ou espécie de anestésico, ele relaxava. Relaxando, a morte vem. Ele morreria por sufocação. A morte na cruz, como eu falei, volto a falar, é por sufocação. Então eles deram ali para ele, foi lá e deu para ele a esponja lá com vinagre, mas os outros censuravam. Falou, não, deixa ele. Vamos ver se Elias vai vir livrá-lo. Jesus não chamou Elias. Jesus falou Eloí. Vamos ver se Elias vem livrá-lo. Versículo 50. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. Então Jesus uma vez mais exclamou, pronto, entregou o Espírito. Ele tinha dito, falou, olha, ninguém tem o poder de tirar minha vida. Eu dou a quem eu quiser e eu tiro. Eu dou para voltar a retomá-la. Ele deu para retomá-la. Ele entregou o Espírito, então morreu. Versículo 51. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, fenderam-se as rochas. O santuário, entre o templo na sinagoga, existia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo só quem podia entrar era o sacerdote. E este véu é traçado pelas mulheres lá. Ele era numa grossura, dizem, né, que em torno de 9 centímetros. Então quer dizer que o negócio era grosso. Não dava para rasgar assim tão fácil. E na hora que Jesus morreu, aquele véu rasgou. O que é esse significado desse véu que rasgou? É que dizer da seguinte forma, que não existe mais a separação do homem a Deus. Hoje todos nós poderemos ir a Deus em oração através de Jesus. Antes não, antes só o sacerdote podia entrar no templo, ali no lugar santíssimo ou lugar santo do santo. E mesmo assim, quando ele entrava sozinho e com uma corda amarrada ali nele para as pessoas, porque se ele caísse, se ele tivesse em pecado, ele cairia e morreria lá dentro e não podia ninguém entrar para tirar o cadáver dele. Tinha que puxar pela corda, porque se alguém fosse tirado de lá também morria. E a roupa dele tinha umas maçãs sininhos, que era feito nas roupas dele, porque enquanto ele estava se movimentando lá no lugar santista, ouvia o barulho e sabia que ele estava vivo. Quando não ouvia mais, ele tinha morrido, então ele tinha que puxar. Quem entrava no lugar santíssimo era só, ou seja, onde seria o lugar onde representava ali, onde Deus estava, onde falava com o Senhor. Agora não rompeu, rasgou, dizendo da seguinte forma, todos nós temos acesso a Deus. Não existe mais essa separação entre Deus e o homem. Agora todos têm acesso a Deus através do Filho. Todos vão ao Pai em nome do Filho. O que aconteceu? A terra estremeceu como fosse um terremoto.
No mesmo, na hora que Jesus morreu, o véu rasgou, a terra estremeceu-lhe como fosse um terremoto. Todo mundo ficou assustado, as coisas tudo balançando, né? Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Os sepulcros, os cemitérios, né? Abriu a porta a muitas pessoas que tinham morrido, só que morrido em Cristo, ou morrido que tinha vivido de acordo com a palavra de Deus, que fala muitos santos, muitos que tinham vivido de acordo com a palavra de Deus, ressuscitaram-se neste momento. Ah, pastor, mas por que eles ressuscitaram em vida? Porque quando eles tinham morrido, Jesus não tinha vindo ainda. Então eles foram ressuscitados, tiveram uma vida, só que depois eles voltaram, morreram novamente. Por que isso? Porque para que pudesse então conhecer verdadeiramente a salvação. No sepulcro abriram-se, os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Versículo 53. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Então, e deixando eles sair, os ressuscitaram, saíram da sepultura. Logo após a ressurreição de Jesus, eles entrou na cidade santa. E apareceram para muitas pessoas. Eles entraram em Jerusalém, foram ao templo, todo mundo viu, mas aqui é fulano. Fulano que tinha morrido há X tempo, há X ano. Agora estava aí. Tudo isso aconteceu no momento ali que Jesus morreu. No momento que ele entregou a vida por nós. Em todo o tempo ele deixou ser preso. Tudo aconteceu e no último momento ele se entregou por nós. Eles não tiraram a vida, ele tinha dito. Eu dou a vida e torno a tomá-la. Ele deu, depois torno a tomá-la que ele ressuscitou. E aconteceu que o centurião era um oficial romano, chefe de 100 soldados, né? O serviço de Roma. Então, e ele que estava com a guarda dele, né? E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passavam, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Não sacerdote, não os religiosos, mas um oficial, uma autoridade romana, que estava ali vigiando, ele com seus subordinados, com seus soldados. Quando ele viu ali, terremoto, aquela coisa balançando, tudo aconteceu, o véu rasgando, tudo aconteceu, eles gritaram e falaram: não, é verdade mesmo, este era o Filho de Deus. Ele teve a consciência na hora. O que os sacerdotes não tiveram. O que os religiosos não tiveram e não têm. Porque eles continuam até hoje esperando o Messias. Eles continuam até hoje esperando o Filho de Deus. Não perceberam que ele veio. E já está voltando pela segunda vez. Muito em breve. Jesus estará vindo pela segunda vez. E esses religiosos, para onde irão? Para onde irão? Versículo 55. Estavam presentes várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena,
Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O ministério de Jesus, ele era quase que mantido mais, a maioria pelas mulheres. Até hoje, a bem da verdade, quem mais ajuda a manter, sustentar os ministérios, as igrejas, são as mulheres. Essa que é a realidade. Do ministério de Jesus não foi diferente, foi nisso já. As mulheres que o mantinham. Assim. Porque eles tinham que comer, tinham que beber. Então Deus providencia, levanta as pessoas para manter os homens e as mulheres de Deus. Então o que aconteceu? Essas mulheres, sendo usadas por Deus, elas mantinham, porque Jesus e os apóstolos, eles viviam pregando, a função deles era pregar o evangelho, eles não trabalhar para sustentar, não. Jesus trabalhou uma vida normal até aproximadamente os 30 anos. Depois, então, só vivia pregando o evangelho, ensinando, anunciando as boas novas. Então, essas várias mulheres ajudavam a seguir, porque ajudavam a manter. Inclusive, nós sabemos que Judas era uma espécie de tesoureiro, né, que recebia ali as ofertas, os dízimos ali, só que ele roubava. Nós lemos sobre isso, nós vamos ler mais no próximo evangelho também. Então, quando Jesus morreu ali, entregou sua vida, tinha várias mulheres ali que estavam vendo, assistindo a tudo. Versículo 57. Ao pôr do sol chegou um homem rico de Arimateia, por o nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então, ali ao pôr do sol ali, esse homem rico, né, da região de Arimateia, o nome dele era José, ele era um discípulo de Jesus, ele tinha se convertido através das pregações de Jesus. E quando ele chegou, ele viu, ficou sabendo, ele foi. Veja que ele teve coragem de assumir a posição dele como seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus. O que os apóstolos não tiveram, porque fugiram, não, Jesus foi preso. José, não, esse homem rico, ele assumiu como discípulo de Jesus, foi à autoridade romana, ao governador, e pediu, falou, me dá o corpo dele para mim fazer o sepultamento, para me enterrar. Dá o corpo dele, tira na cruz. O governador autorizou, o governador concordou. E ele recebeu, então, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 59. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Então, o costume da época, aquela situação naquele país, não é como nós fazemos aqui, enterrar, abrir uma cova e enterrar. Mas abrir esse tipo uma fenda, tipo uma caverna, e colocava-se o defunto lá e tapava ali a entrada ali, como fosse uma porta, com a pedra. E acontecia que no mesmo, daquela ali servia depois para outras pessoas também. E era tipo uma galeria, poderia ter no mesmo lugar ali, como se fosse beliche, né, ou prateleiras, poderia ter outras pessoas. Mas esse aí foi uma nova, que José mesmo tinha, esse José de Arimateia, ele tinha mandado abrir. Então ninguém nunca tinha sido enterrado ali nem nada.
Ele pegou o corpo de Jesus, envolveu com lençóis de linho, como era a tradição. Naquela época não é caixão, não, era enrolar no lençol direitinho e colocou lá dentro. E depois uma grande pedra, né, como se fosse uma porta, rolou ali e fechou. Tampou a porta. Ele do cemitério. Então Jesus ficou lá no sepulcro. Versículo 61. Estavam ali assentados em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. Estava ali Maria Madalena e outra viram, né? Onde que José fez, onde é que ele colocou o corpo, como foi, ele ficou observando. Versículo 62. No dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu: passado 3 dias ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venha seu discípulo e, raptando o corpo, proclame ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E essa derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Aí vem agora o sacerdote, os líderes religiosos, em todo o povo, a liderança, né? Aqueles que diziam conhecer a Deus, pede audiência com Pilatos, falou: olha, esse mentiroso, né, fraudador, referindo-se a Jesus, ele prometeu que com 3 dias ressuscitaria. Então peço que o senhor envia para lá um comando, uma guarda, para vigiar a cova, para que os discípulos dele não venham lá à noite e tire o corpo. Pegue o corpo dele e suma com ele e vão falar que Jesus ressuscitou. Aí vai ser pior, esse último ato vai ser enorme. É interessante como a mente humana só pensa o mal, principalmente quem vive na maldade só espera maldade. Quem vive na mentira só espera mentira. Quem vive no engano só espera engano. Enganadores eram eles, que enganavam o povo, dizendo-se serem homens de Deus, mas na verdade era fraude. Eles eram a verdadeira fraude. Eram mentirosos. Era hipócrita, aquela raça que Jesus combatia. Falavam uma coisa e faziam outra. Quer dizer, falou: olha, ele falou que com 3 dias ia ressuscitar, então coloca guardas lá para que os discípulos não façam isso, não tirem ele de lá e vão dizer que ele ressuscitou. Mas na verdade foi bom que isso acontecesse. Foi bom porque ficou provado que não foi ninguém que tirou o corpo de Jesus lá. Foi ele mesmo que ressuscitou. Estava vigiado. Mesmo morto, Jesus estava sendo vigiado. Versículo 65. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento e de guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro. E além de manter um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Pilatos falou: não, então tá, leva aí um destacamento de soldado lá e organiza lá. Então eles foram, organizaram ali, como a palavra diz, um sistema de segurança, lacraram a pedra, ou seja, é impossível sair. É impossível fugir.
para sair dali, para eles, não tinha como os discípulos e tirar Jesus de lá. Volto a insistir, foi bom que isso acontecesse. Para ver que não foi ficar comprovado aos olhos de todos, e principalmente deles, que não foi uma ação humana. Mas Jesus ressuscitou. Está vivo para sempre. E ele está voltando. Jesus está voltando. Ele está vivo. Ele está voltando para a nossa igreja. Nós estamos no tempo do fim. O tempo está se esgotando. É como aquele negócio de areia que era ampulheta. Foi virado, está saindo, está acabando. Ainda dá tempo. Arrepende-se. Arrependa-se. Nós lemos hoje, concluímos a leitura do capítulo Mateus 27. Amanhã nós iremos então entrar no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho de Mateus. Toda dúvida esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam, pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um bom dia.